O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de receber para a entrevista o professor, doutor Carlos Eduardo Moreira. Ele que tem o doutorado em políticas públicas, também é assessor há mais de 20 anos, junto às secretarias municipais aqui do estado de Santa Catarina e autor de livros, de artigos, de capítulos, enfim, uma pessoa que mergulhou na educação e realmente vai nos trazer novidades sobre as prioridades da Secretaria Municipal de Educação para 2023. Meu caro professor, doutor Carlos Eduardo Moreira, uma satisfação enorme receber no programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Seja muito bem-vindo. Olá, professor Aloysio, olá, pessoal de casa. É um imenso prazer retornar ao seu programa para que nós possamos conversar sobre essas prioridades para a educação municipal. Pois é, já fazia um bom tempo que o senhor não passava pelas nossas cidades e o senhor veio especialmente para esse programa. A gente fica realmente contente porque o senhor está cheio de novidades para 2023 e principalmente quando se trata de prioridades na educação municipal. O que nos espera, meu caro doutor Carlos, para 2023? Por gentileza. Professor Aloysio, quando nós falamos no direito educacional, nos referimos a 3 dimensões. A dimensão do acesso, da permanência e da aprendizagem. Este ano é um ano que nós devemos cuidar muito em relação à aprendizagem. Permanência e acesso sempre cuidamos, mas hoje em especial nós vamos ter, no final de outubro, início de novembro, a chamada Prova Brasil do SAEB, que é uma prova de 0 a 10, que é multiplicada, enfim, seu resultado de 0 a 10 é multiplicado por uma variável em relação à retenção, abandono e questionário econômico, que é preenchido pelos nossos alunos, e este resultado vai ser determinante para o IDEB, o Índice da Educação Básica. A segunda prioridade que está relacionada a esta primeira é o monitoramento dos planos municipais de educação. Eu acho que muitos educadores sabem que, com a publicação da Emenda Constitucional 108 e, posteriormente, a lei que regulamentou, estabeleceu que, necessariamente, nós temos que considerar resultados positivos, e, nesse caso, referente ao IDEB, para que os municípios possam receber uma parte do ICMS, 10%, e caso não obtenha um resultado satisfatório, ele pode deixar de recebê-lo. Ou seja, nós temos agora, professor Aloysio, de 2020 para cá, uma novidade muito significativa, qual seja, uma ideia de meritocracia. Os municípios que têm melhores resultados poderão receber mais recursos em relação ao caso específico do ICMS. Isso implica dizer que eu acredito que as secretarias municipais de educação, preocupados com o resultado do IDEB, preocupados com a qualidade da educação e, acima de tudo, num esforço de não haver perda financeira, mas sim ganho, há um investimento muito grande nessas duas prioridades que eu mencionei. Doutor Carlos Eduardo, a gente percebe que há exatamente uma preocupação em relação a esta preparação. O aluno realmente não construiu o conhecimento necessário, ou, por outro lado, ele percebe que todo esse processo em relação ao aprendizado não foi extremamente correspondido para os resultados ao longo dessa programação. Nos explique por que dessa preocupação, levando em consideração que o aluno estava, mas não conseguiu, ou ao longo não obteve o resultado para essa preparação. Por gentileza. Em relação à prova que será feita no período que eu mencionei,
há de se destacar que é uma prova que tem um formato diferente. A estrutura dela não é a teoria clássica do teste em relação a opções de múltipla escolha, ela se baseia na teoria de resposta ao item ou resposta ao item, e por conta disso os nossos alunos precisam ser treinados, preparados para fazer essa prova. Destaca-se, inclusive, que há alguns anos, as escolas particulares, principalmente aquelas que têm um sistema de apostila, eles já preparam os alunos, tanto para saber responder a esta prova, como também em relação a um estudo mais profundo, uma análise mais objetiva, se os alunos realmente desenvolveram as habilidades e as competências necessárias segundo a BNCC. E é importante porque o conteúdo desta prova é basicamente língua portuguesa e matemática, sendo que na língua portuguesa nós vamos encontrar a questão da leitura como a grande ênfase na prova e na matemática a resolução de problemas. E para isso é necessário que nossos alunos tenham um desempenho acima da média. Então eu acredito que o investimento que se faz na preparação dos alunos, seja através de estratégias de reforço, trabalhos extras, o uso de plataforma, tudo isso vai com certeza significar um resultado melhor. E além dessa preocupação com o aluno em si, né, na escola, nós podemos incluir como forma de preparação para essa prova, professora Luísio, a capacitação dos professores, porque infelizmente muitos professores ainda não entenderam a importância desse momento e não sabem como desenvolver um trabalho voltado para o sucesso nessa prova. E também em função de que a formação de alguns professores, vamos dizer que não foi uma formação tão consistente para poder desenvolver aquilo que é necessário. Além disso, podemos destacar a participação da família, professor Luísio. E isso me impressiona muito quando eu vejo, conversando pessoalmente, vejo e ouço imagens e conversei com o professor Herbert Lima, do município de Sobral, considerado a melhor experiência em termos de resultado de educação básica, de DEB de 2019, melhor resultado de escola em 2021, o quanto que o trabalho com a família é importante. A família tem que ser a grande parceira nesse trabalho, parceira pedagógica, para fazer com que esses alunos que farão a prova se apliquem muito mais do que geralmente fazem. E aliado a isso, há uma série de questões, né, que depois podemos conversar, mas é entender que o apoio da família envolve necessariamente, e aí entramos num campo um pouco delicado, a própria organização da vida familiar. Qual é o lugar do estudo, do aprendizado, como se dá o diálogo desses alunos, desses filhos, netos, sobrinhos, com seus pais, com seus tios, com seus avós. Isso é muito importante. Até que ponto se valoriza a escola, o estudo, tudo isso tem que ser considerado. Um outro ponto interessante, considerado também como forma de preparação, é que a escola pode organizar simulados. Aquelas que já contrataram o sistema de apostila podem usar plataformas com materiais extremamente interessantes, treinar literalmente os alunos para fazer esta prova. E isso é importante também, professor Luiz, porque algum tempo atrás, alguns anos, quando foi criada a Prova Brasil, a ideia, aliás, surge no SAEB, na LDB, e depois, em 2007, quando se cria o IDEB, né, e o PAR também, isso ficou mais evidente, a importância de fazer esta prova. Só que muitos colegas da universidade criticaram duramente essa ideia, até hoje fala-se muito. Mas do ponto de vista objetivo, há de se considerar que esse resultado não só vai trazer uma condição diferente para a escola, no sentido de reconhecê-la como uma escola que tem qualidade, como também isso será avaliado positivamente pelo MEC, pelos órgãos de controle institucional, no caso o Ministério Público e também o Tribunal de Contas, e também, claro, evidente agora a possibilidade de receber mais recursos financeiros. Então, por tudo isso, nós consideramos, pelo menos na nossa região de trabalho, que é a prioridade número 1 para os municípios da Serra Catarinense prepararem seus alunos,
apostarem na capacidade deles se superarem e obterem ótimos resultados nas provas que virão. E com certeza. Eu quero apenas reforçar o que o senhor acabou de colocar aqui, que eu sempre acreditei e é de uma importância enorme. Sempre coloco que a educação, meu caro professor Carlos Eduardo, ela é sustentada no seguinte tripé: o aluno, a escola e a família. Esse tripé é fundamental para que ocorra todo esse processo sem preocupação alguma quando avaliados. E essa preocupação gera mais um questionamento aqui, é assim: ainda vamos sentir respingar os reflexos da Covid, porque o aluno ficou afastado de sala de aula? Ou essa preocupação está em cima de alguma defasagem nesse sentido? Por gentileza. Isso que o amigo fala é extremamente importante. Já tenho notícias e até vamos participar de uma pesquisa sobre esse assunto. O nosso Conselho Nacional de Educação, através da sua presidente, já tinha nos alertado sobre as perdas, chamadas perdas pedagógicas, né? As perdas em termos de hábitos de estudo, inclusive, perdas comportamentais. Há estudos muito interessantes, o relatório da OCDE mostra isso não só para o Brasil, como para o mundo. E o que o amigo traz é extremamente importante, não se pode desconsiderar que vamos levar alguns anos ainda para superar essas perdas, né? Isso vai resultar de um amplo trabalho que deverá ser feito em termos de diagnóstico. E aqui, professor Luiz, uma coisa importante, nós estamos terminamos o primeiro bimestre e vamos terminar o segundo trimestre para os sistemas de ensino que têm essa periodicidade. Então, agora é tempo de diagnóstico. Afinal de contas, o que sabem nossos alunos, quais são as dificuldades. Para o amigo ter uma ideia, eu pedi para um certo município fazer um levantamento e relatórios em relação aos quartos anos do ano passado, que são as turmas de quintos anos, já que as provas vão acontecer com os quintos e nonos anos. E, curiosamente, o relatório feito das professoras dos quartos anos indicam inúmeras dificuldades, inúmeras defasagens. Mas, mesmo assim, os alunos obtiveram notas muito altas, foram aprovados e, por conta disso, nós precisamos trabalhar com essas dificuldades. Muito bem. Meu caro professor Carlos Eduardo, nós sabemos que recentemente houve uma oportunidade para os diretores escolares em todo o Brasil de curso de formação. Eu lhe pergunto, esses cursos realmente vão fazer a diferença no sentido de uma administração, de uma liderança? Colheremos resultados da formação desses diretores? O senhor vai responder no segundo bloco. Tudo bem? Combinado. Ok. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a presença ilustre do nosso doutor Carlos Eduardo Moreira, falando das prioridades para as secretarias municipais para 2023. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje a presença ilustre, nosso dedicado educador com doutorado em políticas da educação, doutor Carlos Eduardo Moreira. Vamos para o segundo bloco? Passa rápido, né, doutor? E o senhor está assim, sempre transbordando conhecimento, afinal, um bom assessor educacional junto às secretarias municipais de educação, tem uma vivência, uma experiência, e o senhor tem um grande conhecimento e tem um know-how espetacular de momentos que o senhor deu essa assessoria para tantos municípios. Mas eu lhe fiz um questionamento no final do primeiro bloco. Há uma grande preocupação mesmo em relação à formação de diretores escolares em todo o país. Porque, por muitas vezes,
nós entendemos que a pessoa é um professor, está em condições de construir o conhecimento e acompanhar esse aluno no desenvolvimento. Mas, às vezes, existe tendência de ser um bom administrador. E para que realmente, dentro dessa capacidade de um professor se tornar um administrador, requer conhecimento de organização, de relações humanas, de recursos humanos, de conhecimento de equipamentos e a prática da ação junto à comunidade escolar, não somente a comunidade, mas outros setores de graduações dentro de uma educação. E aí tem que ser um grande colaborador e acreditar que ele tem uma grande responsabilidade e liderança. Não é apenas, principalmente, eu não sei, alguns municípios que fazem eleição para diretor, o diretor vai agradar, ser bonzinho. O cara tem que ser um administrador, tem que ter sangue frio para dizer sim ou não, porque é uma grande responsabilidade. Por gentileza, nos fale sobre essa preparação desse diretor. A escolha do diretor, segundo o Plano Nacional de Educação, está prevista na meta 19. Fala-se de uma gestão democrática e lá está a escolha. Escolha e não eleição. A eleição direta de diretor escolar é inconstitucional. Isso é uma questão, inclusive, já pacificada pelo nosso Supremo Tribunal Federal e, por conta disso, a escolha é, em última instância, pelo chefe do Executivo. A pergunta que fica, mas tivemos muitas mudanças nos últimos anos. É verdade. Em que exatamente? Primeiro, a partir do parecer 004 de 2021 do Conselho Nacional de Educação, estabeleceu-se que o diretor deveria trabalhar em função de 4 dimensões: político-institucional, pedagógica, administrativa e financeira, pessoal relacional e, acima de tudo, esse diretor teria que ter uma formação. E esta formação tem sido dada através de vários cursos. Mas o que se valoriza? Por que pensar e se debateu tanto essas novas competências do diretor escolar? Inclusive, eu aqui repito um pouco as palavras do meu conhecido professor Mozart Ramos, que foi parecerista nesse caso deste documento aprovado pelo Conselho Nacional. A ênfase que nós devemos dar ao papel do diretor escolar está na dimensão pedagógica. Porque se é para cuidar de pessoas, vigiar pessoas, consertar coisas, organizar uma rotina de trabalho da organização escola, não precisa ser da área de educação. Por que tem que ser da área de educação? Justamente porque ele vai ser o líder, o coordenador pedagógico desse trabalho para fazer aquilo que nós dizíamos antes, para que a gente conquiste melhores resultados. Aliás, já vou lhe apontando uma ideia. As escolas que obtêm melhores resultados de desempenho têm os melhores diretores. Olha aí. Disse o nosso promotor responsável pela educação, o acompanhamento da educação no estado de Santa Catarina, João Botega, a imagem da escola é a imagem do professor, do diretor. A imagem da escola é a imagem do diretor. Então, nesse sentido, podemos dizer que o diretor, dentro dessas novas competências, com a preocupação de resultados efetivos de aprendizagem, de desenvolvimento biopsicossocial de nossas crianças, ele passa a ter um papel fundamental. Por isso ele faz um plano de gestão, por isso ele tem que aprovar na comunidade e, muito importante, professor Aloysio, depois de um ano ele tem que ser avaliado em função do seu trabalho. Caso não consiga desenvolvê-lo, ele deveria ser substituído ou passar por um processo de formação. O que é importante, que ficou evidente, que tão somente por critério político-partidário, não é suficiente a escolha de um bom diretor. A prática mostra isso. Concordo plenamente com o senhor. Eu sempre tenho colocado o seguinte, de que ele deve passar por um processo de seleção. Ele é professor, ele passa por isso é uma opinião minha, processo de seleção
Aprovado nesse processo, ele vai para o curso de formação de diretores, se é 3 meses ou 6 meses, e aí ele vai ser avaliado e conforme o que resultou da avaliação, ele vai pegar uma escola de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. E ele pode circular essas escolas com a experiência do pequeno, médio e grande porte, e aí que viria, até com todo o respeito, né, a indicação para um secretário municipal de educação. Isso é uma opinião humilde do professor Aloysio, mas eu tenho absoluta certeza que nós transformaríamos a educação. Essa palavra mágica realmente alcançaria o seu resultado final, o seu alvo, que é a preparação, a formação daquela criança num verdadeiro cidadão para servir o Brasil e realmente dignificar o ser humano. Pensamento desse humilde professor. E é importante nessa mesma linha de que nós estamos lidando com um profissional que tem uma função destacada nesse processo de trabalho, que deveria ter o seu plano voltado para a implementação do projeto político-pedagógico, cujo objetivo final é a melhoria dos resultados de desempenho do aluno, ou seja, a conquista da excelência da escola. Isso é interessante porque, em geral, nós ficamos ainda naquelas 2 dimensões que eu mencionei no início da minha fala, acesso e permanência, e aprendizagem. Aí essa questão parece não tão valorizada. Se culpa um, se culpa o outro, se fala disso, daquilo, mas é interessante aqui a gente falar da experiência de Sobral. Né? Sobral, no estado do Ceará, que aliás é a referência para a nova lei do Fundeb, é a referência inclusive para a forma de escolha dos nossos diretores, capacitação dos diretores, avaliação permanente de diretores. E essa avaliação permanente, me permita, está indicando exatamente que nós temos que ter uma outra visão sobre o processo de ensino. Se esse processo de ensino, esse trabalho docente, não produz os resultados necessários, adequados, nós temos que tentar, de toda forma, trabalhar para que o nosso aluno possa obter melhores resultados. Ou seja, temos que avaliar permanentemente o trabalho, precisamos buscar estratégias, né, de reforço, estratégias para sanar as dúvidas, e nesse caso cabe ressaltar a equipe multiprofissional com nossos fonoaudiólogos, psicopedagogos, assistentes sociais e psicólogos, que passam a ter um papel destacado no sentido de garantir um suporte de qualidade e, com isso, sanar algumas deficiências, dificuldades que os nossos alunos possam ter. Mas o que é importante? Ninguém pode ficar para trás. Aluno não pode deixar de aprender e a escola não pode aceitar a ideia que parte dos seus alunos não se desenvolve e aí vem a reprovação ou uma aprovação sem muito critério. O senhor colocou algo que é indispensável: recursos humanos. Nós que lidamos com seres humanos, se nós não tivermos realmente uma equipe, esses recursos, nós vamos sofrer e vamos colher consequências de ordem negativa no processo de formação. O senhor falou em Sobral e eu quero lhe questionar. O senhor coordenou um encontro regional em Lages e com a presença deste magnífico professor, o doutor Francisco Herbert de Lima Vasconcelos. Ele que é secretário municipal da cidade de Sobral, lá no Ceará. E a experiência que eles estão colhendo, o senhor já mencionou alguma coisa a respeito disso, é espetacular. Mas pela grandiosidade, pelo que estou sabendo, existem muitos países interessados em relação a esse processo de ensino. O que o senhor tem a dizer? O que esse processo é tão especial, tão transformador? Eu gostaria que o senhor passasse a limpo agora esse encontro lá em Lages e essa transformação que vai ocorrer nas secretarias municipais do estado de Santa Catarina, em cima desse grande pensador, o doutor Francisco.
A experiência de Sobral é uma experiência muito significativa. É considerado por muitos, usando uma linguagem recorrente, um case de sucesso. E por que é um sucesso? Eu acho que talvez, professor Luiz, esse seja o ponto fundamental. Por que tanto interesse por essa experiência? O que aconteceu lá que é tão significativo? O que eu lhe digo agora é fruto das leituras de alguns trabalhos publicados, inclusive tem teses, dissertações, artigos, livros, da conversa que eu tive com ele no tempo que ele esteve em Lages, no debate que nós fizemos, na conversa com o palestrante e outros momentos, e isso deixou bem claro alguma coisa. Primeiro, ou várias coisas, a radicalidade no monitoramento do aprendizado dos alunos. Não é possível esperar o bimestre ou o final do trimestre para tentar pensar o que fazer se o aluno não consegue aprender. Outra coisa, esse suporte qualificado que o senhor falou. Se o aluno demonstra algumas dificuldades, sejam de natureza pedagógica ou outras questões, precisamos dar o suporte necessário. Ou seja, vamos lembrar nosso Piaget, biólogo, né, de que eu tenho que entender o erro e a dificuldade do aluno. E eu acho que isso eles levaram a um ponto de uma radicalidade incrível. Eles aplicam uma quantidade significativa de testes, tentam monitorar de toda forma, tem um trabalho muito interessante com a família, conseguem avaliar mais objetivamente o nível cognitivo dos alunos, né? Tem turmas diferenciadas para dar a cada um segundo a sua necessidade e há uma preocupação muito grande, né, de trabalhar o professor, e isso é muito importante. O professor que vai desenvolver um conjunto de habilidades, que vai aplicar certos materiais, que vai procurar cumprir esse currículo da BNCC, quer dizer, essa figura é uma figura fundamental. E não por acaso estabeleceu-se ali uma estratégia para recompensar também esses professores que fazem mais do que aqueles que geralmente cumprem com suas obrigações. E por conta disso é uma experiência premiada no Brasil e no mundo e tem resultados muito interessantes e por conta disso vale a pena conhecer e podemos conversar mais sobre isso quando o senhor quiser e a gente puder conversar. Olha, eu penso que nós devemos voltar, principalmente com essa experiência do Dr. Francisco, aplicando aqui em Santa Catarina. Então, vamos deixar um tempinho e o senhor vai me trazer resultados para uma comparação, uma análise. Melhor coisa para você ver um crescimento é você ter dados e criar novos dados, compará-los e dizer, estava aqui, hoje está aqui em cima. E está lá o nosso produto. Então, isso prova tudo. Não é somente o papel, mas sim a ação. Essa filtragem, vamos chamar assim, né? Se joga no aluno as coisas, se filtra com clareza e transparência o resultado de um ensino aplicado, acreditando no seu resultado. Meu caro professor, doutor Carlos Eduardo, o tempo passa rápido, o chefinho vai puxar minha orelha. O senhor está transbordando sempre conhecimento, com novidades, espero que o senhor sempre faça parte no dia a dia, trazendo novidades, e nós abrimos o espaço. Eu vejo de tão longe para esse momento, e em nome de toda a nossa equipe, queremos agradecer imensamente sua ilustre, proveitosa entrevista e precisamos que o senhor deixe uma mensagem, citando duas prioridades, por gentileza. Nosso tempo já estourou, mas é preciso. Na prioridade número 1, eu insisto, que os secretários, as diretoras, foquem seu trabalho nos resultados de aprendizagem. A escola pública tem muitas distrações de projetos e programas que não estão vinculados ao currículo, que, aliás, deveria ser um critério para definir se algo pode ou não acontecer na escola, o currículo. Então, esse é um ponto importante, diminuir essas distrações, focar na aprendizagem, monitorar o processo de aprendizagem e os resultados dos nossos alunos, discuti-los, analisá-los, inclusive aumentar esse tempo de planejamento, bem como procurar estratégias de uma formação continuada condizente com as demandas e necessidades dos alunos. E aqui eu faço uma crítica construtiva aos meus colegas da universidade,
que muitas vezes trazem ideias muito interessantes, mas que infelizmente não conseguem aprofundar e debater aquela realidade e trabalhar para que esses resultados sejam melhores. A segunda prioridade é o Plano Municipal de Educação. Nós temos um plano com 20 metas, o Plano Nacional de Educação, com várias estratégias. Os municípios têm os seus planos, têm suas equipes de monitoramento. Eu insisto que o processo de planejamento das secretarias se dê a partir destes planos. Inclusive agora, falando do caso de Santa Catarina, nós temos uma ferramenta de monitoramento dos planos e também serve para o cálculo da transferência ou não de recursos do ICMS, que é uma análise detalhada em relação ao plano. Eu insisto, o plano não é uma questão estritamente pedagógica, o plano é lei. E lei, meu caro, né, deveria se buscar cumpri-la, deveria efetivar aquilo que lá está. Então, em resumo, estamos vivendo um tempo em que a dimensão de aprendizagem é fundamental, que os nossos gestores precisam ser mais bem qualificados, porque precisamos de resultados. Para o amigo ter uma ideia, na nossa região da Serra Catarinense, o investimento em educação está muito acima de 30%. Não estou falando dos 25%. Sim. Ora, se o investimento é tão alto, também queremos melhores resultados. Com certeza. Meu caro professor Dr. Carlos Eduardo, em nome de toda a nossa equipe, o nosso muito obrigado. E eu não me canso de semanalmente insistir no seguinte, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.